Olá! Hoje nossa conversa vai fundo no assunto-chave, o processo administrativo lá no INSS. A gente está com um guia especializado aqui e a ideia é ir além do básico, sabe? Buscar aqueles detalhes que fazem a diferença. E para começar, algo que o guia reforça bastante. Esse processo administrativo, gente, não é para ser uma briga, tipo um processo judicial. Exatamente. Não tem um litígio, um contra o outro. Isso. A ideia é o INSS reconhecer um direito. E, na teoria, ele mesmo deveria ajudar, orientar a pessoa a conseguir o melhor benefício. Não é um embate. A lei coloca o INSS nesse papel de administrador, de reconhecedor. Essa visão é, digamos, o ideal, né? Saber como deveria ser ajuda a entender o processo real, que, bom, nem sempre é tão simples assim. Ok, então vamos desenrolar os problemas práticos? O guia lista uns erros bem comuns que podem complicar tudo. Tipo, a linguagem que o servidor usa, muito técnica, sabe? O famoso INSSS, né? Esse mesmo. E outra coisa mais séria, quando o próprio INSS não segue as regras internas dele, as instruções normativas. E tem também a questão dos documentos, né? Preencher algo errado, faltar um papel, isso pode atrasar muito. Mas olha, é importante dizer, mesmo faltando um documento logo de cara, dá para protocolar o pedido. Ah, bom saber disso. Só que aí entra uma coisa fundamental. A carta de exigências, né? O guia fala bastante dela. Mas me diz uma coisa. Se o INSS tem que pedir o que falta, por que ainda tem tanto caso que o prazo passa batido, falha do INSS em avisar ou da pessoa em acompanhar? Olha, acho que é um pouco dos dois, muitas vezes. A carta de exigências é isso. O INSS deve dizer o que falta e dar prazo, no mínimo 30 dias, e pode até prorrogar se justificar. Entendi. A comunicação tem que ser clara, né? Chegar na pessoa. Mas do outro lado, quem pede o benefício precisa ficar de olho, checar se chegou notificação, responder no prazo. Se não responder, aí sim o INSS pode entender como desistência e arquivar sem nem analisar o direito. A responsabilidade acaba sendo dividida, sabe? Faz sentido. E só pra gente ter um mapa, assim, o guia cita as fases do processo inicial, instrutória, decisória... Isso, e depois recursal e revisional. É o caminho padrão, digamos assim. Legal. E nesse caminho tem uns princípios bem importantes. Um é a presunção de boa-fé. O INSS parte do princípio que a pessoa está agindo certo. Uhum. E o dever do INSS de orientar e dar o benefício mais vantajoso. Isso é crucial. E toda decisão, seja para conceder ou negar, tem que ser bem explicada, fundamentada. Essa parte de oferecer o melhor benefício parece ótimo, né? Mas, assim, na prática, com tanto processo, o servidor consegue mesmo fazer essa análise em todo caso? O que o guia diz? O guia reconhece que existe essa tensão, sim. A lei manda. A obrigação está lá. Mas a verdade é que as regras são complexas e o volume de trabalho é grande. Imaginam. Então, essa análise super proativa pode não acontecer sempre. Por isso, a dica que fica nas entrelinhas é: não fique só esperando, se informe, corra atrás também. A orientação do INSS é mais uma segurança, entende? Entendi. Falando em direitos, tem um ponto que é central: a data de entrada do requerimento, a DER. O guia destaca muito a importância dela, né? Nossa, total! A DER define tudo. Se a pessoa tem direito e a partir de quando o pagamento começa. Certo. E tem um detalhe que pouca gente sabe. O servidor tem que checar se naquela data do pedido a pessoa já não teria direito a outro benefício, mesmo um diferente do que ela pediu. Ah, é? Sim. E se tiver mais de um benefício possível naquele momento, o INSS tem que oferecer o que for melhor financeiramente para a pessoa. Puxa, importante isso. E se a pessoa só conseguir os requisitos depois da DER, mas antes da decisão final? Aí entra a tal da reafirmação da DER. Se os requisitos foram cumpridos nesse meio tempo, entre o pedido e a decisão, a data pode ser ajustada para frente. Mas, atenção, a pessoa tem que concordar formalmente com isso. E, normalmente, vale para análise inicial, não para revisão depois. Essa reafirmação parece uma segunda chance valiosa. O guia dá a entender se isso acontece muito ou é mais raro? O guia trata como um direito mesmo, que precisa ser conhecido. Não que seja raro, mas depende das circunstâncias, né? E depende do servidor oferecer e da pessoa concordar. Tá ligado aquele dever de dar o melhor benefício?
Entendi. E claro, hoje em dia quase tudo isso rola no digital, né? Portal Meu INSS, Telefone 135 e os sistemas internos como o PAT e o processo eletrônico. Os prazos começam a contar a partir do registro nessas plataformas. E para fechar essa parte prática, quem é que pode dar a entrada no pedido? O próprio interessado, se for maior de 16 anos, ou um representante legal, tipo pais, tutores, ou um procurador, que pode ser advogado ou não. E os documentos? Precisa ser tudo autenticado? Normalmente não. Copas simples costumam bastar. Só se o INSS tiver alguma dúvida muito específica sobre a autenticidade, é que pode pedir o original ou cópia autenticada. Ok. Então, resumindo tudo isso, a mensagem principal do guia parece ser: o sistema foi pensado para ajudar, para proteger, mas a realidade exige a atenção do cidadão. Tem que ficar ligado nos detalhes, prazos, documentos. Ser proativo é fundamental. Exatamente. E isso leva a gente para uma reflexão final, que o guia meio que provoca, né? Considerando que o INSS tem o dever de orientar, mas as regras são tão complexas, onde fica o equilíbrio? Qual o peso da responsabilidade do servidor em achar o melhor benefício e qual o peso da necessidade do cidadão de estar cada vez mais informado e ativo no seu próprio processo? Essa dinâmica continua sendo um ponto delicado, né? Para se pensar.